Quero encerrar esse vídeo para falar sobre o São Paulo. O tricolor tem novo homem forte no futebol. A partir dessa terça-feira, Márcio Carlomagno será o superintendente de futebol do São Paulo. O Márcio, que já tem um papel super importante dentro do clube, foi o responsável pela implantação do FIDIC, reestruturou toda a parte de finanças do clube e fez um trabalho bem interessante nas categorias de base. O Márcio, inclusive, é hoje o mais cotado para ser o candidato à presidência no grupo da situação, que representa o Júlio Casares. Importante registrar que a chegada do Márcio ao CT da Barra Funda o coloca acima de Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, alguém que tem tido problemas com o presidente Júlio Casares. O que eu posso contar é que o Márcio não chega com a intenção de fazer na Barra Funda um confronto contra o Belmonte. A ideia é fazer com que o São Paulo volte a jogar bola. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Na primeira reunião com os atletas, marcada para essa terça-feira, cobranças em cima de resultados e a promessa de que os problemas financeiros serão solucionados. O São Paulo imagina até o fim dessa semana pagar um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados. A intenção é de que nos próximos dias, talvez ainda na semana que vem, o segundo mês de direitos de imagem também seja resolvido com o pagamento dessa dívida. E a cobrança, o São Paulo imagina começar a ser mais capaz de buscar resultados. Repito, tricolor que chegou a sonhar até em ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, depois dessa sequência de 7 derrotas em 8 jogos, que também custou a eliminação da Libertadores. Hoje é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante do G6. Recuperação precisa chegar o mais rápido possível, se iniciando talvez no confronto contra o Bahia no final de semana no Campeonato Brasileiro, partida no Morumbis, talvez a última do São Paulo jogando dentro de casa, certamente a última antes dos shows, né? Depois a gente não sabe qual é o impacto dos shows. Serão 6 apresentações no Morumbis e existe a possibilidade de o São Paulo fazer até 4 partidas na Vila Belmiro. E você, o que pensa sobre o papel de Carlos Belmonte no São Paulo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. São Paulo, Marco Aurélio Cunha. Atraso dos direitos de imagem, são 2 meses já confessados pelo São Paulo. O time não tá rendendo em campo, muitas lesões, a bruxa tá solta. E é outubro, hein? Mês do Halloween, doutor. É difícil, né, Renata? E aí o balanço dá com superávit. Mas você tem uma dívida de pagamento de salário e tem uma dívida de direito de imagem que, obviamente, consome qualquer superávit. Para de pagar! Então, é triste a situação econômica do São Paulo. Eu sempre disse que o problema do São Paulo não é o treinador, não é o jogador. O problema é a gestão quando você faz uma dívida quase que impagável como a do Corinthians. Entendeu? Então, eu tô aqui quieto, eu tô aqui, eu tô me segurando. Você cria uma situação quase que insolúvel, né? E aí vem as mágicas de vender parte de cutia, vem pedir empréstimo em banco. O grande problema do São Paulo é a gestão financeira irresponsável. Vai virar SAF, hein? E como que aumenta a premiação com o salário atrasado? Não, porque aí o cara fala assim, ganha que você ganha. Se você não ganhar em campo, você não recebe mais. Mas é uma motivação antiga nas empresas. É até forte o que eu penso sobre o São Paulo hoje, porque se não tiver uma mudança drástica no São Paulo pro ano que vem... bravo, hein, velho? Não, mas, Ronaldo, se não tiver uma mudança drástica no São Paulo pro ano que vem, o São Mas o Paulo que tem seria a mudança? Cara, o São Paulo ou vira SAF, o São Paulo tem uma mudança drástica em relação... Porque hoje, doutor, hoje o São Paulo é consumido por conselheiros. Tem muita gente lá que não faz ideia do que é futebol, não tá nem aí pra futebol, nem aí, cara. Tá tudo errado no São Paulo. Então, se não rolar uma mudança drástica, o São Paulo, a dívida tá batendo um bi. E o São Paulo não pode ficar bravo com o que eu vou falar agora. O São Paulo é gigante em história, em torcida, em tudo. Só que a marca São Paulo não é uma marca como o Corinthians, que vai chegar... Não, mas Ronaldo, tem 35 milhões de torcedores, tudo doido que vai lotar o estádio com o time na zona de rebaixamento. Não é, cara. Não é assim. Mas você não acha que a torcida apoiou muito? Apoiou muito. Até acima do que merecia esse time? E é exatamente isso que eu quero falar. O torcedor cansou. Vocês, jogadores, vocês, diretores, presidente, todos, cara. Vocês tinham que... Posta, vocês não estão mais afim, cara. Posta ali, galera, não vai mais no estádio, que o torcedor hoje é feito de trouxa no estádio. É feito de trouxa com jogadores descompromissados, que agora tá explicado, né? Porque tem jogador que não corre, que não tá nem aí. O cara tá... Quem? Dá nome. Não, o Luciano, por exemplo, não tocou na bola quando entrou no último jogo.
Ele não tocou na bola. Não tá recebendo? Não tocou. Contra o Grêmio, ele para o jogo. Não, mas, mas é isso. Diretoria, TV, salário. O Ramos não recebeu ainda. E, Ronaldo, eles colocam direitos de imagem. O passado não recebeu. O Luciano no presente também não recebeu. Ô, Ronaldo, principalmente vocês que estiveram em campo, eles colocam ali direitos de imagem. Paga, senão o Rafael vai vir também pra cá, hein? Não tá devendo o salário. É salário. O São Paulo tá devendo o salário. Faz parte do salário direito de imagem. Então, uma vergonha gigantesca. A diretoria acabou com o ano de São Paulo. Acabou com o ano. E jogadores que assistem aqui o Jogo Aberto, por favor, um pouquinho de vergonha na cara também nesse final, porque o torcedor tá indo pro estádio. Então, um pouquinho de vontade que tá feio, cara. Deixa eu complementar um pouco tô bravo, aqui. não. Eu não acredito que o jogador deixe de correr porque tem salário atrasado. Eu vivi futebol 40 e tantos anos e os jogadores, quando entram em campo, sempre querem vencer. O que acontece é que o clima é ruim. O ambiente é ruim. Ué, que eu tô falando. O jogador de futebol, a hora que corre a bola, pode ser no rachão, pode ser no terrão, ele quer vencer. Eu não acredito em jogador que... Parece. Eu não mas se acredito... Marco, eu já joguei também, já joguei em clubes com salário atrasado. Graças a Deus no São Paulo não vivenciei isso. Mas se tem uma maneira que o jogador pode dar resposta também para a diretoria da insatisfação, é o desempenho dele dentro do campo. Mas não eu é entendo. proposital. Eu já entrei em campo pelo Atlético Mineiro. Pelo Atlético Mineiro, junto com o elenco, 7 meses de salário atrasado, 7 meses de salário atrasado, 14 de fundo de garantia. Foi quando eu peguei o meu passe na justiça, né, em 2003, e exatamente a postura da diretoria não nos dava um parecer, só tinha um ou outro jogador com salário em dia. A nossa maneira de retribuir a nossa insatisfação era o quê? Às vezes tirar o pé, sim, dentro de campo. Há pouco tempo o Atlético tinha problemas, os jogadores Todo mundo fizeram entrou na justiça. ações extrajudiciais, etc e tal. O Rubens Menin foi lá, resolveu todo o problema, pagou, colocou tudo em dia e o time continuou não jogando. E aí? Mas hoje é ruim você, de repente, você não performar. Porque você está ali, é a sua imagem. Claro. Independente de qualquer coisa que está recebendo ou não, é a sua imagem. Você é cobrado, independente se está em dia ou não. Então, se o jogador pensa dessa forma, está equivocado. Mas nós estamos falando de uma outra época. Hoje ninguém está preocupado com imagem, não. O que a gente vê quer dizer que está todo mundo devendo. Aqui só se falou do Corinthians. Então eu vejo o seguinte, o problema do São Paulo, o problema do Inter é igual ao do Corinthians. É o que eu vejo. O mesmo problema que tem o São Paulo, o problema que tem o Inter, o Corinthians também tem. Só alguns milhões. Não, é a bola. É alguns milhões que tá... O problema É a bola. Bilhões, né? Não é minha, sabe? É bem complicado. É a bola. Tudo influencia, ainda mais na reta final, todo mundo sendo cobrado, com medo de cair. Tem muita coisa para acontecer e os bastidores fervem, não é? O São Paulo corre para antecipar a compra em definitivo de Marcos Antônio. O meio-campista está emprestado pela Lazio ao São Paulo até junho do ano que vem, né? Teve um reempréstimo aí. O clube nem sabe qual será a sua diretoria para 2026, mas já sabe que quer comprar o Marcos Antônio em definitivo. O passe do jogador está fixado em 27 milhões de reais, valor que será pago em parcelas em 3 anos, parcelas iguais em 3 anos. A diretoria não quer ter surpresas desagradáveis, né, neste caso, e por isso quer antecipar a compra do jogador, tá? As contas do clube estão bem apertadas e por conta disso a diretoria tem que ser certeira no mercado, né? Entende-se que não se pode bobear na questão de assegurar a permanência de um jogador tão importante para o elenco como é o Marcos Antônio. Por isso, o São Paulo quer antecipar a compra em definitivo do meio-campista. A tendência é que isso aconteça ao final dessa ou no começo da próxima temporada. Marcos Antônio é observado de perto por Carlo Ancelotti, visando uma futura convocação para a seleção brasileira. Esperar a Copa do Mundo para comprar o Marcos Antônio em definitivo, para exercer o direito de compra, o São Paulo considera meio arriscado, porque pode ser que ele se valorize ainda mais e clubes se interessem por ele e cubra a proposta do tricolor, né? Por isso a diretoria não vai esperar até junho para comprar o jogador em definitivo, a fim de não correr o risco do que aconteceu, por exemplo, com o Caio Paulista, que o São Paulo tinha o passe fixado, ia comprá-lo em definitivo, só que o Palmeiras entrou na jogada e cobriu a proposta, e o Caio Paulista foi pro Palmeiras, né? Fontes internas no Morumbi usam a palavra precaução para tratar do assunto Marcos Antônio. Como eu falei, São Paulo não quer correr o risco de perder Marcos Antônio como perdeu o Caio Paulista, né? Mesmo tendo o passe fixado. Lembrando que o Marcos Antônio chegou no São Paulo valendo o passe fixado em 4 milhões e 200 mil euros, e hoje tá valendo
8 milhões de euros, ou seja, o São Paulo vai pagar 4 milhões de euros para comprar em definitivo e o jogador já está valendo hoje 8 milhões de euros. Até lá, até o ano que vem, ele pode estar valendo 10, 15, 20, 25, 30, 40 milhões de euros, tá? Pode acontecer sim. Você é a favor da compra antecipada de Marcos Antônio ou acha que tem que esperar um pouquinho? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se tiver grana, compre, né? Só que o problema é, será que São Paulo tá devendo pro Marcos Antônio também? Porque o Sassuolo não liberou o Rua Tressoldi, porque o São Paulo tava devendo o Sassuolo pelo empréstimo do Rua Tressoldi. Então tem que ver tudo isso aí também, né, rapaziada? É uma situação bem complicada a situação do São Paulo atualmente, viu, gente? Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Acredito que não teremos muitas contratações no ano que vem, então o São Paulo vai com o que tem agora praticamente, né? Vai fazer algumas vendas, vai trazer reforços pontuais, mas não esperem uma barca de reforços, não vai acontecer não, tá? E nem esperem reforços de peso, porque também não devemos ter, beleza? Bom, vamos agora falar de notícia boa, finalmente, no final do vídeo, mas tudo bem, mas pelo menos vamos fechar com chave de ouro, entre aspas. A Justiça de São Paulo mudou a liminar que favorecia o Flamengo em relação à Libra, isso mesmo. Os 77 milhões de reais referentes ao repasse da televisão foram desbloqueados, derrubando assim a liminar que o Flamengo conseguiu na Justiça do Rio de Janeiro. Desses 77 milhões, a maior parte foi desbloqueada, ficou retido apenas 1 milhão e 600 mil reais do valor total do repasse. O São Paulo comemora ali os valores liberados em relação à Libra. A desembargadora Lúcia Helena entendeu que o bloqueio total, no caso, era excessivo e injusto, né? Isso porque afetava todos os clubes da Libra e não apenas o valor em disputa. O bloqueio atrapalhava o fluxo de caixas dos clubes da Libra. E a liberação, né, rapaziada, traz um alívio para os cofres dos clubes que estavam sendo prejudicados, incluindo o São Paulo, né, que tinha aí 13 milhões e pouquinho para receber e estava bloqueado. O Flamengo tem 5 dias úteis para recorrer à decisão, né, e pode apresentar um recurso. Essa briga ainda vai muito longe, mas os clubes venceram aí essa batalha contra o Flamengo. Só para lembrar, só para vocês ficarem cientes, por exemplo, na Premier League, o campeão da Premier League recebe 1,3 vezes mais ou menos, do que o último colocado, que é rebaixado, tá ligado? Então é uma diferença muito pouca. E o Flamengo, aqui no Brasil, tá reclamando de receber 3 vezes mais do que os outros clubes. Então é assim, uma reclamação que não tem pé nem cabeça, né, rapaziada? O Flamengo já vai ganhar mais, já ganha mais com patrocínios, já ganha mais com bilheteria, ganha mais porque ganha título. Não tem por que ficar chorando porque vai ganhar 3 vezes mais. Sendo que na Premier League o campeão ganha 1,3 vezes mais do que o rebaixado, último colocado. Então, e é por isso que a Premier League é hoje a maior liga do futebol mundial. Porque é competitiva. Porque os clubes que estão lá embaixo conseguem pagar em dia os seus salários, conseguem ter estrutura para jogar. Olha os campos da Premier League. Pega o campo do último colocado da Premier League, você vai ver como que é tapetinho, bonitinho, padrãozinho. Enquanto aqui no Brasil fica essa briga idiota, por causa que o Flamengo quer ganhar 100 vezes mais do que os outros clubes. Pelo amor de Deus, ganhar 3 vezes mais já tá ótimo. Você quer ganhar quantos mais? Quer ganhar 10 vezes mais? Pelo amor de Deus, cara, é a soberba do flamenguista, né, que sempre acontece. Eles são patéticos e soberbos. Enfim, obrigado por ficar comigo até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.